Que Deus abençoe a sua vida. Está no ar o programa Nosso Tempo. E eu quero começar esse programa mostrando para você a história de uma pessoa que se libertou através da fé. Ela que tinha seus caminhos amarrados, que sofria com males espirituais, mas encontrou a luz em seu caminho ao participar dessa reunião de sexta-feira. Busquei ter dinheiro, independência, empoderamento, mas na mesma proporção que eu tive, eu não fui feliz. Os meus pais se separaram mais ou menos na minha pré-adolescência. E a partir daquele momento, por ver as brigas, ver como aconteceu a situação, minha mãe continuou morando em casa por falta de questão financeira mesmo, eu coloquei dentro de mim que eu nunca ia depender de um homem. Conquistei meu primeiro carro, cheguei a conquistar o primeiro apartamento e dentro um vazio, sempre tentando preencher com viagens, preencher com relacionamentos. Então, aquele empoderamento todo, aquela mulher empoderada que eu demonstrava para as pessoas, na verdade não era nada daquilo. Como meu Deus, era o meu dinheiro, era dar certo, ter sucesso profissional para ter dinheiro, eu não me importava muito. Apesar de perceber que tinha algo muito errado, eu focava ainda no dinheiro. Chegou um momento que eu comecei a ter problema financeiro. E justamente nesse momento, para mim, eu perdi o chão. Porque como era a minha meta de vida, eu vi que a única solução para mim era tirar a minha própria vida ali. E eu tinha uma arma em casa, porque eu tinha sofrido uma agressão em trânsito. Pensei em apertar o gatilho, mas eu não tive coragem. Eu falei, bom, aqui eu não vou ter coragem, então eu vou para a sacada. Eu morava no 10º andar. Coloquei as mãos, olhei para baixo, que era realmente muito alto, e pensei, bom, se eu me jogar daqui, acabou. Não tinha como sobreviver. Que a minha preocupação era não acabar ali. Eu lembrei da minha mãe, que estava passando por uma depressão profunda. E eu era a única filha solteira, então eu era a única filha que constantemente visitava ela. E eu resolvi adiar aquele plano de tirar minha vida ali. Eu já virava a noite pelo dia, nessa fase eu já não conseguia mais dormir, então não tinha ânimo para trabalhar. E a TV ligada. Estava passando uma história. E era a minha história. Foi tão incrível que eu falei, gente, mas é muito estranho. Essa pessoa tá falando o que eu penso. Poxa, decidindo acabar com a minha vida por causa daquilo. Eu tinha tudo, mas eu não era feliz. E aquilo me chamou muita atenção. No final, eles fizeram um convite. Venha você participar também de uma reunião na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. Quando eu ouvi na Igreja Universal do Reino de Deus, eu falei, ah, não, lá não. A gente ouvia falar, né, viu matérias, ouvia falar muita coisa. Para mim, era o lugar onde existiam pessoas que só queriam o meu dinheiro. E como meu Deus era o meu dinheiro, eu não podia ir ali. Acordei no outro dia e comentei com uma pessoa que eu tinha visto um testemunho. Mas aí a pessoa falou assim, Ingrid, é uma igreja. Se bem não fizer, mal não vai fazer. Com todo preconceito, cheguei no estacionamento da igreja, já tinha uma pessoa falando, seja bem-vinda, senhora. E eu, muito orgulhosa, perguntei, paga estacionamento? Porque eu achava que pagava até para entrar. E ele falou, não, senhora, seja bem-vinda, pode seguir em frente. E teve um determinado momento que marcou muito, porque tinha uma cruz vazia no teto, e eu olhava para aquela cruz vazia, e aí começou a cantar uma música que pergunta, aonde está o Deus que um dia me criou? Aonde está o Deus que um dia me criou? Ergo os meus olhos para os céus, preciso tanto desse amor. E eu olhava aquela cruz vazia e eu falava, onde está esse Deus? Eu não conheço Deus, eu não sei quem é Deus. E a partir dali eu comecei a frequentar as reuniões. E aí um dia uma pessoa dentro da reunião, dentro da igreja, falou para mim assim, ô Ingrid, que dias você vem na igreja? E eu falei o dia que eu ia, a pessoa falou, mas você está buscando só a bênção. Você não está buscando o abençoador.
me despertou para algo que eu tinha aprendido lá na infância. Eu não amo a Deus sobre todas as coisas. Aí começou a minha jornada. A jornada com foco em conhecer a Deus. Vida financeira? Depois eu vejo. Vida sentimental? Não quero agora. Não quero agora, porque eu aprendi que se eu não tivesse a direção de Deus, do Espírito Santo, eu ia errar de novo. Eu decidi casar com Deus antes de querer casar com qualquer outra pessoa. Quando eu tive contato com a palavra de Deus e entendi que eu tinha a oportunidade de nascer de novo, de nascer de Deus. Poxa, eu falei, é isso que eu quero. É esquecer aquela pessoa, todo aquele passado, todo aquele sofrimento, porque eu sofria. E ter a oportunidade de imaginar, poxa, eu vou ter uma vida nova, é uma Ingrid nova, eu vou nascer de Deus. Num domingo pela manhã, numa reunião, eu tive a minha experiência com Deus, o meu batismo com o Espírito Santo. E aí eu soube o que realmente é ser feliz. O próprio Deus descendo e falando comigo. Uma coisa que antes para mim era inimaginável. Você ter ele falando, filha, eu sou contigo, que eu sou filha dele. Depois de ter passado por uma separação dos meus pais, que meu pai não teve a oportunidade de ser tão carinhoso, amoroso comigo. Acabou o vazio, acabou a dor, aquela dor de uma vida. Deus existe e ele não existe lá em cima, ele existe para morar em nós. Isso é a maior riqueza, isso não tem dinheiro, isso não tem realização financeira, profissional, sentimental, nada que se compare à presença de Deus. Deus, ele completou área por área, item por item da minha vida. A questão da vida sentimental, que eu tanto tentava e só esbarrava e só dava errado com todo mundo, Deus me trouxe um homem de Deus. A partir daquele dia, se nada disso tivesse acontecido, eu já era uma pessoa feliz. Aquela pessoa que era tão empoderada, que achava que a opinião tinha que prevalecer, hoje o que eu não quero é isso, que prevaleça a vontade de Deus. Deus completou a obra familiar, profissional, em decorrência ao financeiro e também até a família, que minha mãe, com a minha vinda, veio, curou-se da depressão, casou de novo com meu pai. Deus não deve nada a ninguém. Deus completou tudo, mas eu sempre falo que, para mim, tudo isso é uma bênção, é importante, mas o mais importante, o meu maior tesouro, a minha maior riqueza é ter o Espírito Santo. Acompanhe uma matéria que fala como o mal trabalha, como ele age na vida de uma pessoa. E saiba de uma coisa, esse problema, ele teve um dia que ele começou na sua vida, mas o fim dele está próximo, porque ao participar dessa reunião de sexta-feira, o mesmo milagre vai acontecer na sua vida. Existem pontos de energia onde espíritos da maldade trabalham de uma forma mais agressiva, acentuada e intensa. Os espíritos obsessores que trabalham dentro da calunga pequena, que é o cemitério, esses espíritos, eles trabalham fazendo a passagem das almas, recebendo agrado no cruzeiros e em covas, com o intuito de fazer com que a pessoa fique perturbada no ori, na cabeça, dominar a mente da pessoa. A pessoa fica com a cabeça virada. A maioria dos rituais que são apresentados no cemitério, na calunga, quando são aos espíritos femininos, são para atingir a vida amorosa da pessoa. Quando é o masculino, atinge tanto a amorosa como a financeira, porque ele vem cruzado com o feminino. Então o cemitério é um dos pontos energéticos de força onde os espíritos obsessores, eles trabalham de uma forma pesada. Existem também espíritos que trabalham na mata. E a mata, que é considerada um dos elementais dentro da espiritualidade, é regida por um espírito que se diz guerreiro, que anda com uma flecha, um arco e flecha nas costas, se diz guerreiro e caçador daquele lugar. Esse espírito traz brigas, traz confusões familiares, traz contendas dentro dos lares. Eles recebem agrados
em alguidares grandes de barro, com fundangos e pólvoras, e são ali riscado ponto de força no meio da mata, para que esse espírito seja chamado em roda de curimba. Naquele ponto ali, o espírito desce e faz com que os zombeteiros da linha dele entrem dentro da casa das pessoas, até que haja brigas e derramamento de sangue dentro do lar. Só que existem também os espíritos das encruzilhadas, os que dizem serem os povos de rua, dono da encruzilhada macho e fêmea. Essa linha tem 14 falanges que regem as ruas, espíritos responsáveis na linha de Alumpadê, trabalham fechando portas, fechando caminhos, levando empresas à falência, a quebrarem, perderem tudo. Os rituais são feitos geralmente com vela amarela, com vela vermelha, com preta, com cabeça de porco e também com galinha preta, e os pés da galinha virada ao contrário, para travar os caminhos das pessoas. Magia assim é feita nas encruzilhadas. Muitos trabalhos são apresentados. Além das encruzilhadas, existem os espíritos que emantam as águas. À beira das cachoeiras, espíritos ganham rituais de bruxaria para mexer com as emoções das pessoas. Ali um espírito que se passa por um espírito feminino, rainha da água doce, esse espírito faz com que as mulheres sejam sentimentais, emotivas. Elas não consigam parar de chorar, não consigam parar de depender emocionalmente de uma outra pessoa, seja de um relacionamento ou de uma amizade. Elas recebem agrados em panos vermelhos, amarelos e azuis ali. Nos rituais tem obis, tem anis estrelados, tem palhas de coqueiro que também eles recebem ali dentro, algumas frutas que são colocadas com um agrado àqueles espíritos, além de marafos e cachaça branca, para fortalecer a energia elemental daquelas entidades que trabalham naquele ponto. Muitos rituais também são feitos na Calunga Grande, na praia, o alto mar, aonde existe o espírito que rege e que imanta a água salgada, que é a água da Calunga Grande. Esse espírito que se diz rainha do mar recebe agrados com perfumes, com pentes, com escovas de cabelo, com peças de roupa íntima, para entrar e também destruir relacionamentos. Pessoas fazem esses trabalhos também pedindo sorte no amor e abertura de caminhos, quando na verdade essa força da maldade é que trava tudo. Por isso que você precisa estar protegido com a luz, para que obras das trevas como essa não possam te atingir. E eu quero fazer um convite todo especial para você, morador de Prudentópolis. Nesse domingo, dia 31 de maio, às 4 horas da tarde, esse local aqui, ele estará preparado para orar por você. Nós vamos unir a nossa fé com todos os ucranianos e descendentes. Nós estaremos realizando uma oração especial em meio a essa guerra, a tantas perdas e destruição que tem acontecido nesse país. Prudentópolis é uma cidade que tem também como cultura a Ucrânia. Por esse motivo, nós vamos estar orando em seu favor. E nesse domingo em especial, vamos estar de mãos dadas, orando por todas as famílias ucranianas. O local escolhido foi esse, Avenida São João, 1920, na Universal de Prudentópolis. Esse evento será para você, ucraniano, e descendentes de ucranianos. Acontecerá às 4 horas da tarde, em especial, onde estaremos realizando uma oração toda especial por você e pela sua família. Vai acontecer na Avenida São João, 1920, às 4 horas da tarde, aonde nós estaremos dando as mãos e ali realizando um forte clamor em seu favor. Participe conosco, você morador de Prudentópolis ou aqui de Guarapuava, que tem parentes lá, em outros países, descendentes. Vamos orar e eu tenho uma certeza que Deus vai abençoar. Vamos a uma matéria que fala sobre isso. O tempo foi passando e pode ser que muitas pessoas acham que a guerra na Ucrânia já acabou.
Pelo contrário, ela só tem aumentado, só tem piorado. De repente, caiu um míssil próximo do quarteirão onde eu estava passando com o carro. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus, misericórdia, olha isso. Esquentando a aguinha. Toma banho, não tem água, não tem luz. Nós, pastores, fazíamos reuniões, ajudávamos o povo. Eles tinham completamente sofrido, né? Então aí muitas igrejas saindo e a Igreja Universal entrando. Um dia na vida do pastor na Ucrânia. Já disponível no Univer Vídeo. Estamos nos aproximando de Kiev, da capital. A partir de agora estaremos mais vulneráveis. Vocês estão prontos? Você vai conhecer mais uma história de uma pessoa que se libertou através da fé. Essa pessoa, quando ela chegou até o altar, a situação dela parecia irreversível, mas mudou a partir do momento que ela usou a sua fé. Acompanhe. Como é que é seu nome? Estela. E o seu? Meire. Quem lutou por quem? Ela lutou por mim. Qual era o problema? Eu cheguei aqui, na verdade, com depressão, ansiedade, mas eu odiava a igreja. Então, eu tinha muito preconceito. Então, ela falava para mim em casa, porque ela já era da igreja fazia um tempo. E ela falava para mim e eu não queria nem saber. Ela falava e eu brigava, eu era muito nervosa. Mesmo estando mal? Mesmo estando mal. Eu fingia que eu estava bem, porque eu não queria que ninguém perguntasse se eu estava bem. Porque o problema da depressão é que você sente um vazio muito grande e você quer preencher aquilo com tudo. Só que nada preenche aquilo. E eu não queria que ninguém perguntasse, porque eu queria aparentar que estava tudo bem, porque me irritava as pessoas perguntando, como que você está? Você precisa de alguma coisa? Me irritava. Então, eu era essa pessoa, irritada, nervosa, ansiosa demais. E aí eu cheguei no meu fundo do poço, mas eu não queria ouvir o que ela falava. Então, ela me convidava, e aí eu brigava com ela, e ela teve um momento que ela parou de me convidar. Ela parou de falar. Eu via que ela agia fé, eu via que ela tinha fé, e que ela lutava, e que o que ela podia fazer, ela fazia, mas ela não falava mais para mim. Que estratégia foi essa, mãe? Porque assim, bispo, enquanto eu falava, ela se voltava contra mim e ficava mais difícil. Aí ela se perdia mesmo. E aí, vindo na igreja, ouvindo, teve até uma pregação do bispo Renato, que ele falou, para de falar, haja a sua fé. E foi o que eu fiz. Eu comecei a agir, então ela saía para a balada, eu dobrava meu joelho. Aí eu entregava para Deus, descansava, porque antes eu ficava muito ansiosa. E aí eu falei, não, eu tenho que tirar essa ansiedade de mim. Eu tenho que confiar. Eu tenho que pedir, entregar e confiar. Então, eu não vou mais falar. Eu falei para Deus, eu não vou mais falar. Eu vou falar com o Senhor. E o Senhor vai usar alguém para falar com ela, ou o momento certo que eu devo falar com ela. Você trouxe a batalha para o campo espiritual. O campo espiritual. Eu trouxe para o altar. O resultado. E aí, quando eu trouxe para o altar, aí a coisa andou. Aí a coisa funcionou. Aí ela começou a quebrantar, começou a entender. Porque quando eu falava com ela falava, mãe, lá é lugar de gente que eles fazem lavagem cerebral, é gente que é iletrada, eu sou estudada, eu sei, eu entendo das coisas do mundo. Então, não adianta você me falar para ir nessa igreja, porque eu odeio todo mundo lá, eu não consigo ouvir a voz deles. É um monte de gente que faz lavagem cerebral, não sabe o que falam, é gente inculta. O que fez você vir? Na verdade, eu cheia de mim, né? E aí Deus usou uma amiga do trabalho. Então, essa amiga, a gente tinha uma amizade bacana, assim, e um momento do dia ali, ela falou assim, vamos comigo na igreja. Eu falei, mas que igreja que você vai? Na Universal. Eu falei, você vai na Universal? Tão inteligente, você. O senhor vê como que eu era, né? E ela falou, tá bom, então. E deixou para lá. Passou um tempo, aí ela falou assim, olha, vamos comigo, eu preciso muito ir, eu quero ir lá no templo, eu quero conhecer, porque ela não tinha vindo aqui ainda, tinha acabado de inaugurar. Aí eu falei, olha, eu vou com você porque você é minha amiga e porque você está pedindo muito, me enchendo a paciência, mas eu não quero. Você com depressão? No fundo do poço.
Já não estava conseguindo trabalhar direito, eu dormia muito e que não queria nem acordar, mas não queria dar o braço a torcer. E aí eu vim com ela. E no dia que eu vim com ela, parece que tudo que eu passava, o pastor falou naquela noite. E eu virei para ela e falei, mas por que você falou o que eu estou passando para ele? Ela falou, mas eu nunca vim aqui, eu nem conheço ele. Aí eu falei, não é possível isso. Aí eu falei, tá bom. Se eu dormir, aí eu saí ainda cheia de mim e falei, se eu dormir essa noite, eu vou voltar semana que vem. Naquela noite eu dormi como um neném. E aí eu falei, tá bom, então acho que eu preciso voltar lá. Aí eu fui vindo, mas eu não falava para ela. Como é que eram as suas noites? Eu era tão... Aquele vazio me consumia. Quando eu estava rodeada de gente, eu estava bem. Assim, entre parênteses, né? Eu estava feliz ali momentaneamente, mas quando eu ficava sozinha, eu me deparava comigo mesma. Então, eu não queria... Assim, parece que eu tinha que olhar para mim, e aquilo me consumia. Então, eu chorava muito e dormia cansada de chorar. Mas E naquela noite? Naquela noite, não. Naquela noite foi diferente. Naquela noite, eu dormi leve. E eu acordei, e aí eu via cor em tudo. Porque antes eu acordava, via tudo cinza, queria morrer, não queria fazer nada. Mas aquela noite, eu dormi, e no outro dia eu acordei e falei, meu Deus, mas estava tão bonito o dia assim antes. Foi o sinal. Foi o sinal. Só que eu não falava ainda para ela. Então, eu fiquei um mês, mais ou menos, acho que vindo nas reuniões, e eu não falava. Deus usou uma outra pessoa, a senhora parou de falar, mas estava falando com Deus. Com Deus. Porque enquanto eu falava para ela, eu só escutava negativa. Quando eu falei, chega, eu não falo mais para ela, eu vou falar com o Senhor no altar. Então, ela saía para a balada, saía para as coisas, eu não falava mais para ela, não vai, não faz isso, não faz aquilo. Eu dobrava meu joelho e falava, meu Deus, guarda, usa alguém para mostrar para ela que o que ela está fazendo não é certo, que não é esse o caminho, que não é dessa forma que ela vai preencher o vazio. E Deus mostrou. Tem quanto tempo? 7 anos já. O que mudou? Tudo. É como ela falou, a gente não tinha vida, eu não tinha vida antes. Hoje eu tenho vida. Hoje mudou tudo, tudo. Hoje eu posso ajudar outras pessoas. Hoje eu tenho vida para dar para outras pessoas. Eu imagino que você deve ter visto que não é uma fé fanática, é uma fé inteligente. Hoje, até outro dia me falaram assim, mas você agora só vive na igreja? Eu falei, mas que outra vida que tem? Porque Deus me deu vida, o que eu vou fazer com ela? Eu estou aproveitando ela servindo a Ele. É isso que eu quero para o resto da vida. Então, não tem como viver de outro jeito. Amém. Que Deus abençoe muito mais. Deus abençoe, mãe. Deus honrou sua fé. Nesse domingo será o domingo do resgate. E eu quero que você que está afastado, você que está distante do altar, você que há muito tempo não participa de uma reunião, mas tem saudades, você vem estar aqui às 9 horas da manhã, em especial nesse domingo, na Rua Padre Chagas, 3.536, no centro de Guarapuava. Como essa pessoa que agora você vai acompanhar, que estava distante, estava perdida, e ela retornou. Um resgate só é acionado quando alguém percebe a emergência e entende que abandonar não é opção. E para Deus, uma pessoa nunca será apenas mais uma no meio da multidão. Ao olhar para a sua vida agora, você reconhece seu estado de emergência. E talvez tudo o que você precisa é ser resgatado de uma vida triste e sem paz. Resgatado desse vazio que ninguém vê. A sua alma sente saudade da paz que um dia teve. E este resgate chega a você. Neste domingo, 31 de maio, o Domingo do Resgate. Um dia marcado pelo seu reencontro com Deus, às 7, 9h30 e 18 horas. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todas as igrejas Universal, onde uma vida nova espera por você. Encontre outros endereços: universal.org/localizar. Ficamos por aqui com a nossa participação. Prepara o seu copo com água, é momento de falar com Deus. É início de noite.
Vamos reservar um momento para nos conectar com Deus, agradecendo por todas as bênçãos recebidas e pedindo força para os desafios que virão. Prepare um copo com água. Una sua fé com o pastor Amaro. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Senhor grande Deus e Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós aqui na Tua presença oramos em favor da vida sentimental, da vida conjugal de cada pessoa que está agora, meu Deus, conectada por esta emissora. Nós pedimos, meu Deus, pelos casais, pelos casamentos, pedimos, meu Deus, por esta pessoa que está sozinha. De repente, meu Deus, os problemas do dia a dia, as dificuldades fizeram com que o seu relacionamento se esfriasse, brigas constantes, pessoas, meu Deus, que já não conseguem mais se relacionar. Tem casais separados, famílias divididas, mas o Senhor, meu Pai, é o Deus do impossível. Nós temos visto os testemunhos, as pessoas alcançadas pelo Senhor, as famílias restauradas. Que assim também aconteça na vida desta mulher, na vida deste homem, que assim aconteça também na vida dos filhos, esta mãe que ora pelos filhos, que tem enfrentado lutas, problemas, separação. Traga a pessoa novamente mudada e restaurada. Restaura os lares, meu Pai. Restaura as famílias, restaura os casamentos, porque o Senhor é o Deus do impossível. Meu Pai amado, meu Deus querido, nós consagramos esta água e pedimos a bênção para os casais. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Beba da água. Graças a Deus. Tenha a sua família restaurada, o seu lar restaurado, que a bênção esteja sobre os seus filhos, sobre a sua família e sobre o seu lar sempre. Olhe sempre para o alvo, para o nosso Senhor Jesus Cristo. E a reunião da Terapia do Amor, todas as quintas-feiras, tem ajudado milhares de pessoas a ter um lar transformado e uma vida sentimental abençoada. Deus ilumine a todos. O endereço que aparece no seu vídeo é o endereço da sua felicidade. Todos os dias, de segunda a segunda, nesses horários, você pode também entrar em contato com o nosso SOS Espiritual, enviando uma mensagem de texto, o nome do seu familiar. Eu creio que essa porta está aberta para que Deus venha abençoar a sua vida. Eu termino esse programa, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário e fique agora com as imagens da nossa nova catedral aqui de Guarapuava.